Olá pessoal, graça e paz a todos vocês, eu sou o Tavinho e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, meus irmãos, nós vamos estar aqui iniciando uma série no canal. Eu acredito que é algo de extrema importância para todos nós, né? Todos que somos a Igreja de Cristo Jesus, nós que cremos no Senhor, que cremos em Deus Pai, né, o nosso Criador, cremos no Espírito Santo, cremos que a Palavra de Deus é a nossa fonte de verdade. Eu acredito que é crucial para todos nós meditarmos na palavra do Senhor e meditarmos em temas relacionados à igreja, relacionados ao fim dos tempos. E essa série vai ser uma série de 7 episódios, de 7 vídeos, onde vai ter como tema principal, o foco principal, as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia, que estão escritos lá no livro de Apocalipse. Amém? Então vai ser uma série bem importante. Eu tenho certeza que vai trazer edificação, conhecimento, fortalecimento para a fé de todos nós que vamos estudar um pouquinho da palavra de Deus. Amém? Mas antes da gente começar, eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal. Caso você ainda não for inscrito, clica nesse botãozinho vermelho inscrever-se e também ativa o sininho das notificações. Como nós vamos estar iniciando uma série, é crucial que você se inscreva e ative o sininho, para que você possa estar por dentro de todos os vídeos, de todos os temas que vão ser abordados aqui no canal, tá bom? E também, se esse vídeo te abençoar, te edificar de alguma forma, não esqueça de deixar o joinha, o seu like é muito importante para que eu possa continuar fazendo esses trabalhos e também o YouTube recomende essas palavras, esses vídeos para mais pessoas, amém? Bom, meus irmãos, então para a gente começar aqui a nossa série, o primeiro episódio de 7 que nós vamos ter aqui no canal, nós vamos falar hoje sobre a igreja que está em Éfeso. É interessante porque todas essas cartas que o Senhor Jesus ele entrega para João, ele fala para João escrever, para entregar para essas igrejas, meio que tem um padrão nessas cartas, Ao mesmo tempo que Jesus ele mostra um lado positivo da igreja, ao mesmo tempo ele mostra também como se fosse um lado negativo, algo que as pessoas, aquela igreja precisa melhorar. Então, tem duas frases que praticamente tem em todas as cartas, que é as frases: conheço as tuas obras e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apenas para a gente fazer uma introdução sobre essas cartas, às igrejas da Ásia, ali no livro de Apocalipse, é interessante porque esse livro de Apocalipse, o próprio nome Apocalipse, que significa revelação, tem esse objetivo, de trazer para a igreja algo que estava acontecendo e de coisas que iriam vir a acontecer. Então é de extrema importância nós meditarmos no livro de Apocalipse, porque inclusive é um livro que tem uma bem-aventurança, O próprio livro de Apocalipse, lá no comecinho, diz: bem-aventurado aqueles que leem esse livro. Então, nós como igreja, nós como corpo de Cristo, nós que estamos vivendo tempos tenebrosos, tempos difíceis, tempos onde praticamente todos os dias, nós vivemos fortes batalhas espirituais. É de extrema importância nós fazermos uma análise onde nós estamos acertando e onde nós estamos errando, para que nós possamos alcançar a vontade do Pai para as nossas vidas, amém? Então acompanhe aí Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, ou dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer
da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, como eu disse para os irmãos, a maioria das cartas elas têm essa base de apresentar algo positivo que as igrejas estão fazendo e também algo negativo que elas precisam melhorar. Logo no comecinho a gente já vê algo muito importante para nós, irmãos, sobre a importância de nós fazermos parte da igreja. O versículo 1 que diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, se referindo ao líder, ao pastor da igreja. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, fazendo uma referência às 7 igrejas, que Cristo, ele anda, ele caminha no meio das igrejas. Então a importância de nós sim fazermos parte do corpo de Cristo. Mas indo de uma forma mais direta para nós, de uma forma individual, olha o que diz no versículo 2: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E até ligando também com esse texto, vamos pular também para o versículo 6, que está ligado a isso, que diz assim: tens porém isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. É interessante, irmãos, porque uma das qualidades dessa igreja, como Jesus falou, é que eles conseguem discernir as pessoas que estão no meio da igreja, muitas das vezes líderes que têm algum cargo, que fazem alguma coisa na igreja, mas na verdade são pedras de tropeço. São pessoas que já desde essa época estavam causando escândalo para a igreja. Nós vemos aqui mesmo esse exemplo dos nicolaítas. Há muitos estudos relacionados a quem eram esses nicolaítas, discípulos de um diácono chamado Nicolau. Inclusive, eu estou aqui com a minha Bíblia de estudo, eu gostaria de ler para os irmãos um pequeno resumo do que seria esses nicolaítas, os nicolaítas. De acordo com os patriarcas da igreja, eram seguidores de Nicolau. Veja Atos, capítulo 6, versículo 5. Ao que parece, constituíam uma seita que defendia a licenciosidade no tocante à conduta cristã, incluindo o amor liberal. Porém, tomando por base o significado etimológico do nome, conquistar o povo, Nicolau, que significa isso, alguns comentaristas acreditam que se tratava de um grupo que promovia uma hierarquia eclesiástica. Veja também Apocalipse 2:15. Então, independente do que realmente esses nicolaítas faziam, a questão eram pessoas dentro das igrejas, incluindo heresias na igreja, incluindo mentiras, coisas contra a palavra de Deus dentro da igreja. E não é diferente como nós vemos hoje em dia. Hoje em dia as igrejas estão se autodestruindo. Não é o problema que está no mundo, que está vindo de fora para dentro da igreja. Nós estamos vendo nos dias atuais conflitos e confusões dentro da própria igreja, com líderes, com pessoas que têm cargos na igreja, muitas das vezes cargos importantes, cometendo diversas heresias, falando absurdos, usando a palavra de Deus para dizer absurdos e até mesmo levando multidões, ganhando muitas pessoas com essas heresias, ganhando muitos discípulos, seguidores com heresias. E é crucial que nós, irmãos, nesses dias atuais, nós venhamos nos encher da palavra de Deus, porque é somente dessa forma que nós vamos, assim como esta igreja de Éfeso, ter discernimento daqueles que são de Cristo, que realmente pregam o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus, e não pregam. E isso nós só vamos conseguir ter esse discernimento meditando nas Escrituras e nos enchendo do Espírito Santo. Tem muitas pessoas que hoje em dia, infelizmente, elas vão para a igreja, sentam num banco e é como se elas estivessem assistindo algum show, algum filme e vão embora para casa. E não, irmãos, todos nós é crucial para a igreja, não só para quem é líder, não só para quem tem um cargo, mas para a igreja em si. Você, criança, adolescente, jovem, irmão, irmã, todos nós temos que nos encher da palavra de Deus, nos encher do Espírito Santo, para que nós não venhamos ser enganados com falsas doutrinas. Como essa igreja, ela combateu essas obras, como Jesus falou: puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E como nós vemos também no versículo 6,
Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E é muito forte isso, né? É muito sério essa questão, porque Jesus falou que não só eles da igreja odiavam essas obras, mas o próprio Senhor falou, as quais eu também odeio. Ou seja, são obras tão terríveis que o próprio Senhor falou que odeia essas obras. Então olha como é perigoso pessoas dentro das igrejas causando escândalo, introduzindo heresias, palavras contra a vontade de Deus, usando a Bíblia, né, para trazer contradições, confusão, né? Por isso que a gente vê nas igrejas tantas pessoas que dizem absurdos, como nós vemos agora que é permitido homem com homem, mulher com mulher, como nós lemos aqui no estudo, né, dos nicolaítas, né, que defendiam o amor liberal. Até houve alguns estudos que possivelmente, né, uma das obras que eles faziam era acreditar que um homem podia estar casado com várias mulheres, se relacionar com várias mulheres, que não era pecado. Então hoje em dia a gente vê muito isso, essa ideia do não julgueis, não tem problema, não tem nada a ver, né? Jesus é amor, Deus ama a todos. Isso é muito perigoso, porque isso está acontecendo nas igrejas, dentro das igrejas. E é tempo de nós vigiarmos, é tempo de nós tomarmos cuidado com a igreja do Senhor, cuidado com a palavra de Deus, porque nós estamos vivendo o fim dos tempos, nós estamos vivendo o tempo das revelações, está tudo acontecendo. O Senhor está preparando a sua igreja, e o Senhor só vai vir buscar uma igreja preparada, uma igreja que está firme na sua palavra. Olha o que diz o versículo 3: E sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Ou seja, é uma igreja que tinha paciência, é uma igreja que trabalhava pelo nome do Senhor, e não se cansava, perseverava em fazer a vontade do Senhor, exatamente como a Bíblia diz, exatamente como as Escrituras, não indo, né, ouvindo falsos profetas, falsas heresias, por causa de números, por causa de redes sociais. E é isso que nós, igreja, temos que fazer. Então, essa igreja tinha esse lado positivo que nós temos que aplicar em nossas vidas. Termos discernimento do que é de Deus e do que não é. O que está na palavra de Deus e aquilo que não está. Amém? Independente se é famoso, se não é famoso, o que é da palavra é da palavra. O que não é da palavra não é. A igreja precisa se posicionar, irmãos. É tempo de nos posicionar na verdade que é Cristo. Amém? E a gente já indo para a parte final do vídeo. Essa igreja também tinha um lado negativo. Tinha algo também que o Senhor apresentou para eles que eles precisavam mudar, precisavam melhorar. Como está lá no versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente, a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, meus irmãos, é muito importante esse lado negativo da igreja de Éfeso, porque muitos cristãos estão vivendo exatamente isso, deixando o primeiro amor, aquela primeira essência, sabe? Aquela força quando você se batizou, quando você se entregou a Cristo, quando você voltou para a casa do Pai, sabe, aquela chama inicial. Muitas pessoas deixaram isso. Existem diversos motivos, mas de todos eles, um que praticamente está em todas as pessoas é a rotina, é o mal da rotina. Cantam por cantar, pregam por pregar, praticam ali a sua função na igreja simplesmente por costume. Deixou isso virar um hábito. Não fazem mais por amor, não buscam mais a Deus por amor. E o Senhor fala que nós não devemos ser assim. Quando nós temos que buscar o primeiro amor, buscar as primeiras obras, aquela primeira essência, irmãos, que nós temos que nos relacionar com o Senhor todos os dias buscando algo novo, meditando nas Escrituras por amor, como um verdadeiro relacionamento com o nosso Pai, com o nosso Deus. O versículo 5 diz, Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então é de extrema importância, irmãos, nós nunca pensarmos que nós já chegamos num nível maravilhoso de cristianismo, que nós já sabemos o suficiente e não precisamos fazer mais nada. Não é assim. A nossa vida com Deus é uma vida constante de busca pela palavra, em oração, em louvor, em buscar, em fazer a vontade de Deus, como diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2,
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós temos que ter a nossa mente renovada. Nós temos que praticar as primeiras obras, não achar que já estamos salvos e está tudo bem, está tudo certo. Nós temos que praticar as primeiras obras, voltar a esse primeiro amor, lembrar das promessas de Deus, lembrar que Jesus vem, Ele vem buscar a sua noiva, Ele vem buscar a sua igreja, um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então nós temos que nos arrepender das nossas obras ruins, dos nossos pecados e praticar as primeiras obras. E é interessante porque diz: lembra, pois, de onde caíste. Onde começou o seu esfriamento? Aonde começou o seu desânimo? Aonde você começou a perceber que você estava no automático? Lembra aí o que você fez? Foi uma série? Pode ser. Teve uma influência ruim na sua vida? Uma música? Foi uma má companhia? Foi algum lugar que você foi? Foi alguma atitude que você passou a fazer? Ou atitudes que você fazia que você deixou de fazer? Lembra de onde você caiu? Ora ao Senhor, dobra o seu joelho, pede para o Espírito Santo te guiar, te conduzir, para que você possa lembrar daquilo que você fazia e não faz mais, ou daquilo que você fez de errado. E a partir dali se iniciou um ciclo ruim na sua vida. Como a palavra do Senhor diz, né? Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então isso é muito sério, irmãos. Então vamos fazer, como diz também no versículo 7, e a gente finaliza o vídeo. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, se o Espírito Santo te direcionou até esse vídeo para você receber essa palavra, não ignore. Receba a palavra do Senhor no seu coração. Mude aquilo que você precisa mudar, sabe? Lembra onde você errou, peça perdão, sabe? Procure ter um relacionamento maior com Deus. Nós jamais, irmãos, aqui nessa terra seremos perfeitos. A própria Bíblia diz que isso aqui é carnal, é corruptível, mas nós temos que buscar viver em santidade. Nós temos que buscar nos aproximar da perfeição da palavra de Deus, porque essa é a vontade do Senhor. Ao mesmo tempo que é Deus que nos justifica, que nos santifica, nós temos que tomar a nossa cruz a cada dia, negando a nós mesmos e prosseguir em fazer a vontade do Senhor. Amém, meus irmãos? Então esse foi um pequeno resumo aí sobre a primeira carta, a primeira igreja, que está em Éfeso. Eu creio que foi algo que tanto me edificou. Eu espero também que essa mensagem edifique a sua vida em nome de Jesus Cristo. Não esqueça de compartilhar essa mensagem para que mais pessoas recebam essa palavra. E também deixe aqui o seu comentário, a sua opinião, sobre esse texto aqui, sobre o que foi falado nesse vídeo. E não esqueça que esse é só o primeiro episódio de uma série de vídeos que nós vamos fazer aqui em relação às 7 igrejas da Ásia. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem na paz de Cristo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.